O ano nem bem começou, mas já se sabe que janeiro será inteiramente tomado pelo julgamento de Lula em Porto Alegre, marcado para o dia 24. Eleição sem Lula é fraude. O slogan é tiça, encapsulado pelo afã de fazer do ex-presidente o centro do processo político nacional e das eleições que se aproximam. Traz consigo uma tática voltada para preservar e reerguer o PT. Pode ser que funcione, pois em política não há nada propriamente líquido e certo. Mas o tiro também pode sair pela culatra e aprofundar a agonia petista, empurrando o partido para o gueto, longe do mundo da vida. Eleição sem Lula não é fraude. Como não seria sem Ciro ou Marina, Alckmin, Manuel ou Boulos? Não é fraude porque processos eleitorais democráticos são disputas entre vários postulantes e o impedimento, a morte, uma doença, a desistência ou a prisão, de um deles não macula o processo inteiro. Só haveria fraude caso houvesse censuras e proibições atrozes, interferências estranhas ou manipulação desbragada dos resultados. Mesmo quando manipuladas ou controladas, eleições podem exibir virtudes. Foi o que aconteceu, em certa medida, na pior fase da ditadura de 1964. Sabia-se que as eleições transcorriam em clima de exclusão, perseguição, repressão, censura e arbítrio, mas nem por isso os democratas deixaram de disputá-las. Exploraram as fissuras do regime, suas contradições, fazendo com que fossem aproveitados os espaços em que circulava algum oxigênio. O voto nulo e a luta armada foram derrotados. A democratização avançou. A ditadura ruiu. Se vier a ser impedido, Lula o será por ter cometido crime de corrupção aos olhos da justiça. Impedir que condenados disputem eleições não é fraude, mas, ao contrário, é valorizar as eleições, possibilitar que ocorram com maior paridade e limpeza. Mas Lula está sendo condenado sem provas. Vários anos depois de iniciadas as investigações, acreditar na inocência de Lula é acreditar em Papai Noel. Há quem acredite, evidentemente, mas os que defendem a tese da fraude não estão entre os crentes, agem em nome da exploração da figura de Lula, devidamente santificada. Para eles, pouco importa se Lula é ou não culpado. A ideia é carregá-lo como um estandarte, um mito que funcionaria para resgatar um projeto de poder que em algum momento esvaneceu. Mas não é só isso. O processo que investigou, julgou e condenou Lula estaria cheio de atropelos e desrespeitos. Teria avançado de forma seletiva, com o único intuito de impedir que o ex-presidente volte a governar o país. A justiça que o condena é a justiça do capital, não a do verdadeiro Estado democrático de direito. O ex-presidente somente copiou o que todos os políticos brasileiros sempre fizeram, valeu-se das benesses do poder, dos expedientes de caixa 2, dos agrados dos poderosos, não muito mais que isso. Enriqueceu, é verdade, mas só depois de uma longa trajetória de suor e lágrimas. Enriquecer e promover a família, além do mais, não é crime. É o que se espera de todo cidadão responsável. Lula não é inocente, como não são inocentes muitos outros políticos brasileiros. Integra uma classe que aprendeu a fazer política num sistema corrompido que terminou por formatá-la e devorá-la. Não é melhor nem pior. Seu prontuário é enorme, mas ele também tem méritos. Cumpriu uma função na vida nacional, sabe se mexer no terreno escorregadio da política, é pragmático, não liga para ideologias e topa qualquer acordo que o beneficie. Poder-se-ia, portanto, atenuar as culpas de Lula, distribuí-las de maneira mais equilibrada. Por essa via, seria possível até mesmo livrá-lo da prisão eventual, passe-se um pano limpo na sujeira acumulada, celebre-se um pacto para que se comece a fazer política de outro modo e, com isso, recriem-se as bases e a cultura do sistema político. Com tudo o que tem a seu favor, Lula poderia ser um dos artífices dessa repactuação. Nada disso, porém, é buscado pelos que falam em fraude. Ao se aproximar o julgamento em segunda instância, ameaçam invadir Porto Alegre com uma caravana de proporções bíblicas, integrada por ativistas de movimentos sociais, parlamentares e dirigentes petistas. A ideia é intimidar os juízes e mostrar o prestígio de Lula para a plateia. Lula na prisão teria um efeito simbólico não desprezível, o de se ter um poderoso atrás das grades. Não muito mais do que isso. Lula, porém, é um poderoso de tipo especial, tem poder, sabe usá-lo e é ao mesmo tempo uma força popular, que fala ao coração de muitos brasileiros, dorme em seu imaginário. Não é uma reserva moral, mas um recurso político.
Ele sabe disso. A sua maneira, metamorfose ambulante, tem feito o possível para escapar do cerco em que se encontra. Fala contra os golpistas, mas promete aliar-se a eles e aos que estão arrependidos. Corteja as classes médias e o empresariado. Apresenta-se como moderado, alguém que não é radical e aprecia o centro. Alisa o MDB como se fosse seu bichinho de estimação, prometendo mundos e fundos caso venha a ser eleito. Combina tudo isso com uma dedicação extremada ao seu próprio mito, base de seu prestígio popular, e com a retórica indignada que compartilha com certas alas do PT. Esticará a corda até o limite, abusando de todos os recursos jurídicos para escapar da condenação e da ficha limpa. Se não conseguir, tentará transferir seus trunfos para um substituto, do qual será a sombra. De um modo ou de outro, não ficará alijado da disputa. Ao contrário, irá protagonizá-la em posição de força. Como então fraude? Hoje já não é certo que Lula seja um candidato imbatível. Seu brilho não é tão intenso quanto antes. Sua força eleitoral depende do prolongamento da inoperância do campo democrático. Ele paga um preço pela trajetória que seguiu. Não pelos 8 anos em que governou, mas pelo que veio depois e contou com sua aprovação. Não porque tenha sido desconstruído pela direita e sim porque não soube ser adequadamente construído pela esquerda. Afinal, o que ele pensa e propõe hoje, além da promessa de um retorno ao passado risonho dos anos de fartura? O que pensa e propõe seu partido? A tática da fraude e do Lula estandarte contra as elites é ruim, mas serve para agitar. É um desdobramento da retórica do golpe, que já bateu no teto mas ainda circula por aí. No fundo, trata-se mesmo de agitação, não mais do que isso. A tática funciona como confissão de um partido que desistiu de disputar hegemonia, de dirigir as massas e disseminar valores democráticos, que optou por se dedicar a cuidar das próprias forças e a se recolher para lamber as próprias feridas. É uma escolha, com seus efeitos e consequências. A insistência em fazer de Lula o seu plano A, de levá-lo como estandarte pelo país afora, de se recusar a buscar alternativas que passem por dentro da grande política, poderá fazer do PT o instrumento de que necessitam as direitas para encaixotar a esquerda e despachá-la para o espaço. Lembrando que esse ano tem eleições, e que não podemos eleger nenhum político citado, ou condenado na Operação Lava Jato. Temos que limpar esse país com o nosso voto. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, acione o sininho e se inscreva no canal. Um forte abraço e que Deus abençoe.